O que está acontecendo nos bastidores da política brasileira hoje não é demonstração de força do presidente, é demonstração de medo. E não é um medo qualquer, é o medo de perder o controle do maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Lula sabe que a eleição presidencial não passa só por Brasília, ela passa principalmente por São Paulo. E é aí que mora o problema dele. Nos bastidores, o presidente já deixou claro para aliados que não pode errar em São Paulo. Olha o tamanho da frase, um presidente da República dizendo que se errar a escolha de um candidato a governador, pode comprometer a própria reeleição. Isso não é confiança, isso é alerta vermelho. E por que esse desespero todo? Um nome, Tarcísio de Freitas. As pesquisas mostram um cenário real em que Tarcísio pode ser reeleito já no primeiro turno. E é isso que está tirando o sono do Planalto, porque se isso acontecer, o governador de São Paulo não vai precisar gastar energia em segundo turno estadual. Ele fica livre, livre para fazer campanha nacional, livre para colocar a máquina política paulista a serviço do candidato da direita da presidência, prefeitos, vereadores, lideranças do interior, estrutura partidária, palanques regionais. São Paulo vira um quartel-general eleitoral da direita. E Lula sabe disso. Ele sabe que uma vitória folgada de Tarcísio em São Paulo cria um efeito dominó, dá moral, dá narrativa, dá impulso. Passa a sensação de que o país está virando a página, e eleição também é percepção. Por isso, a prioridade de Lula não é nem ganhar São Paulo. Presta atenção nisso. Nem os próprios aliados do presidente acreditam que a esquerda consiga derrotar Tarcísio. O objetivo é outro: forçar um segundo turno. Levar a disputa estadual para a segunda rodada é uma estratégia defensiva, é atrasar o adversário, é prender Tarcísio no próprio estado, obrigar ele a gastar tempo, energia e capital político na própria sobrevivência, em vez de sair pelo Brasil pedindo voto contra Lula. Ou seja, não é sobre vencer, é sobre impedir o outro de crescer. Isso mostra um presidente jogando na retranca. E quem Lula quer para cumprir essa missão? Fernando Haddad. O mesmo Haddad que já perdeu para o próprio Tarcísio, o mesmo Haddad que hoje está na Fazenda tentando segurar uma economia pressionada, com o imposto subindo e popularidade oscilando. Só que tem um detalhe: Haddad não quer ser candidato, e isso está irritando Lula, porque o presidente não tem muitos nomes competitivos em São Paulo. A esquerda perdeu espaço no estado há anos. O eleitor paulista vem se afastando desse projeto político, principalmente fora da capital. Então Lula insiste em Haddad porque ele foi o único que em 2022 conseguiu levar Tarcísio ao segundo turno. Não venceu, mas cumpriu o papel de atrasar o adversário. É esse o padrão de exigência agora. Alguém que consiga sobreviver até a segunda rodada. Olha o nível da ambição, mas como Haddad resiste, o presidente já trabalha com um plano B. Simone Tebet e Márcio França aparecem como alternativas. Só que nenhuma dessas opções empolga a militância, nenhuma tem força consolidada no estado e nenhuma garante o tal segundo turno. E o que Lula está fazendo agora? Esperando pesquisa. Sim, o presidente da República, no meio de crises econômicas, pressão fiscal, problemas internacionais, está aguardando o resultado de levantamentos eleitorais para decidir quem será o escudo dele em São Paulo. Não é escolha por liderança, por projeto ou por afinidade com o estado. É escolha por cálculo de dano. Quem tem mais chance de não deixar Tarcísio ganhar no primeiro turno? Essa é a pergunta que move o Planalto hoje. Isso desmonta aquela narrativa de que Lula está tranquilo, liderando com folga, dominando o cenário. Não está. Ele sabe que a direita está organizada nos estados. Sabe que governadores fortes viram cabos eleitorais poderosos. E sabe que São Paulo pode ser o motor de uma virada nacional. Porque, goste-se ou não, eleição presidencial passa por clima político. E uma vitória esmagadora da direita no maior estado do país muda o clima, muda a conversa no bar, no trabalho, na família, cria a sensação de que a maré virou. E Lula está tentando evitar exatamente isso. Ele não quer um Tarcísio solto pelo Brasil fazendo campanha antecipada, articulando alianças, fortalecendo palanques regionais e ajudando a unificar a direita em torno de um nome competitivo. Então o que vemos hoje é um presidente acuado, jogando xadrez defensivo, escolhendo candidato não para ganhar, mas para não perder feio demais. É a política do medo. Medo de São Paulo, medo da direita organizada, medo do efeito dominó eleitoral. E quando um líder começa a montar estratégia com base no medo e não na confiança,
É porque lá no fundo ele já percebeu que o terreno está mudando. São Paulo virou o calcanhar de Aquiles do lulismo, e isso diz muito sobre o momento político que o Brasil está vivendo. O dilema do presidente Lula em São Paulo, sobre o palanque da esquerda, passa por um receio de um impacto nacional e tem tudo a ver com Tarcísio de Freitas. O petista considera crucial o lançamento de um nome em São Paulo que consiga levar a disputa estadual ao segundo turno, como em 2022. A preocupação de Lula é que, caso o Tarcísio de Freitas, e as pesquisas apontam essa possibilidade real, se reeleger já no primeiro turno, isso faz com que o candidato presidencial da direita, seja Caiado, Ratinho Júnior ou Flávio Bolsonaro, comece o segundo turno com impulso eleitoral no maior colégio eleitoral do país. Já que, sem se preocupar com o segundo turno, Tarcísio colocaria a tropa em campo, ou seja, teria tempo e poder de mobilização para a disputa nacional, escalando prefeitos e vereadores do interior de São Paulo para apoiar o candidato contra Lula. Por isso, Lula tem repetido em conversas reservadas que ele não pode errar em São Paulo. O que Lula tem dito é: se eu errar na escolha do candidato em São Paulo, eu posso perder a disputa à reeleição. Por isso que ele tem insistido no ministro Fernando Haddad da Fazenda, que conseguiu jogar essa disputa ao segundo turno lá em 2022. Só que Haddad resiste a ser candidato, isso não é novidade para ninguém, isso já está irritando Lula, inclusive. O plano B do presidente, caso não consiga convencer Haddad, são os ministros Simone Tebet do Planejamento e Márcio França do Empreendedorismo. Nessa viagem que fez ao Panamá ontem, Lula chegou a conversar com Tebet, mas ele não tomou uma decisão final. Por quê? Porque ele aguarda o resultado de 2 pesquisas eleitorais já registradas no Tribunal Superior Eleitoral, que devem ser divulgadas nos próximos dias, para tomar essa decisão sobre as expectativas de voto de Haddad, Tebet e Márcio França. Nem mesmo dirigentes petistas acreditam em uma vitória contra Tarcísio em São Paulo. Mas a questão aqui não é ganhar São Paulo, mas é impedir que a disputa estadual catapulte a direita no âmbito nacional. Se você gostou dessa notícia, já deixa seu like e também comenta sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.